Sim, vamos lá. Screen share. Vamos ver se minha tela aparece para vocês. E a gente pode começar para valer. Deixa eu conferir aqui no tablet para ver se a tela aparece. Não, acho que está começando. Vamos ver. Sim. Então, muito bem. Eu calibrei a minha fala tendo em vista como público-alvo os vários departamentos de matemática espalhados aí pelo país que estão enfrentando essa questão das atividades remotas, né, do ensino remoto. Então, é a esse público que eu vou me direcionar. Então, os exemplos, os argumentos, as questões estão todas direcionadas para esse público. Então, ensino superior, mais especificamente os departamentos de matemática e talvez mais especificamente o departamento de matemática da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Então, eu vou começar colocando um contexto, né? Então, lá na UF, Universidade Federal Fluminense, que fica em Niterói, no Rio de Janeiro, a gente tem os cursos presenciais, né? A gente ainda não começou o primeiro semestre de 2020, ele deve começar agora em setembro, com atividades remotas, mas já há algum tempo a gente tem a UF ela participa do consórcio CEDEG, né, junto com a UAB, em cursos na modalidade EAD. Então, a UF foi uma das pioneiras em termos de EAD no Brasil, e, em particular, o Instituto de Matemática da UF foi um dos primeiros a aderirem a essa iniciativa do Rio de Janeiro e depois com a Universidade Aberta do Brasil. A primeira coisa que eu acho que tem que ficar bem claro, os especialistas no assunto deixam isso evidente, né, enfatizam isso, que o ensino remoto é diferente de educação à distância. Qual é a diferença essencial, né? Quando você pensa num curso de educação à distância, ele nasce com essa perspectiva. Então, você tem todo o projeto pedagógico do curso, as disciplinas, os materiais didáticos, o organograma, a organização do curso é pensado à distância. O que os departamentos de matemática do ensino presencial estão vivenciando, ou vão ter que vivenciar, né, é a parte do ensino remoto, ou seja, você vai ter que adaptar aquilo que você tem no curso presencial para uma situação atípica, por conta da pandemia, que é o ensino remoto. Então, é diferente, porque o EAD nasce dessa maneira, à distância, enquanto que o ensino remoto, o contexto é como você, numa situação atípica, numa situação muito específica, você vai tentar, é claro, usar elementos do ensino à distância para tentar contornar essa questão do ensino em época de isolamento, né? Pode parecer, não, mas não é, tá certo? Tem toda uma concepção. Então, se você pensar com cuidado, né, bem diferente. É bem diferente. Pensa, por exemplo, em laboratórios, né? Talvez os cursos oferecidos pela matemática não tenham tanto essa questão do uso do laboratório, mas você pensar numa disciplina que foi concebida fortemente para o uso do laboratório e tentar adaptá-la num esquema de ensino remoto, à distância, né, não é trivial. Então, primeiro, eu gostaria, então, de deixar isso bem claro, né, a questão do ensino remoto, onde ele se insere, né? Na UF, então, assim, muito da minha fala vai ser em termos do que eu tenho vivenciado lá na UF. Então, a ideia é ver os problemas que apareceram, as questões que apareceram e os caminhos que a gente adotou, justamente para tentar compartilhar um pouco da nossa experiência lá na Universidade Federal Fluminense com os demais departamentos de matemática.
Então, como havia dito, o semestre não começou oficialmente, as aulas não tinham iniciado quando veio aquele decreto do MEC fazendo a suspensão, a gente não tinha começado, não dava para continuar. Isso no presencial, né? Porque no ensino à distância as aulas já tinham começado e a gente terminou o primeiro semestre. Nós vamos estamos começando agora o segundo semestre. Então, estou pensando da perspectiva do ensino presencial. Então, no ensino presencial, frente digamos, esse congelamento, né, das atividades, surgiram duas ações, digamos assim, de ensino. O primeiro foi solicitar o Instituto é composto por 4 departamentos, né? Então, o Instituto fez uma chamada aos departamentos que escrevessem, né, elaborassem projetos de ensino. Seriam como se fossem as disciplinas usuais, tá certo? Só que valendo um projeto de ensino, né? Por que isso? Por que fazer esses projetos de ensino, né? Então, primeiro é manter um contato com o aluno durante o isolamento, né? Ao invés de ele ficar completamente desconectado da universidade, você criar um canal de comunicação via um projeto de ensino com o aluno, né? No caso, o benefício para o aluno, caso ele ingressasse nesse projeto de ensino, que é essencialmente uma disciplina, né? É como se você pegasse uma disciplina e oferecesse como um projeto de extensão, um projeto de ensino para os alunos fazerem. Então, em termos de benefícios para o aluno, né, além de ele manter um contato com a universidade, manter um contato com os professores, ele também vai usar essa carga horária como atividades complementares. Então, a gente sabe que os alunos têm que fazer atividades complementares, então se acordou que as horas usadas nesse projeto de ensino serviriam como horas, né, de atividades complementares. Do ponto de vista dos professores, né, enquanto assim muitos docentes, né, do nosso corpo atuem lá no CEDEG, no ensino à distância, muitos não. Então, seria uma oportunidade desses professores do nosso instituto, que não tem muita experiência com ensino à distância, de entrarem nesse projeto de ensino e se adaptarem antes, digamos assim, de ser para valer, como vai ser agora, em meados de setembro, quando a gente vai começar para valer o ensino remoto das disciplinas da graduação, né? Outra vantagem, digamos assim, para o aluno, né? Isso está sendo estudado, vai depender das coordenações, é a ideia de que, voltando, o aluno faria um teste de proficiência. Então, seria uma prova para ver, validar se ele sabe aquele conteúdo e, passando na prova, ele ganharia aquela disciplina. E evidentemente, se ele fizer participar de um projeto de ensino, as chances dele passar nesse exame de proficiência é muito maior, né? Então, muito do que eu vou falar daqui um pouco se insere nessa questão aqui, nesses projetos de ensino, né? Outra ação que foi feita pela nossa universidade foram turmas especiais para formandos. Então, a Pró-Reitoria de Graduação, ela falou assim, a gente tem que pensar nos formandos, então vamos aí propor disciplinas mais concentradas, com turmas menores, então, porque são só os formandos, e aí isso foi feito. A gente vai ter um feedback de como que foi essa experiência, eu diria que em breve, né? E aí tivemos professores que se voluntariaram a fazer isso, né? Atender a essa chamada da Prograde via coordenações e disseram quais são os formandos e quais são as disciplinas que deveriam ser dadas, né? Aqui foi muito assim uma ação quase que individual, né? O professor se voluntariava e aí ele tentava pensar, ele por conta própria, como melhor trabalhar a disciplina que o formando teria que fazer com os alunos, né? Não foi nada sistemático, pensado
planejado, foi muito rápido, né? Vamos ver aí quais foram os resultados, o feedback, né, dos professores e dos alunos com relação a essa segunda iniciativa, né? Então, assim, eu diria que quando se pensou nesses projetos de ensino, né, ensino remoto, na nossa universidade, no Instituto, a primeira grande questão que surgiu foi qual é a plataforma usar, né? Ter uma plataforma educacional, aí tem duas principais, né? Essas duas plataformas, o Moodle e o Google Classroom, elas são suportadas, né? Elas são reconhecidas pela universidade. A universidade ela dá apoio tanto para uma plataforma quanto a outra, sendo que eu diria que a plataforma do Google ela está, digamos, mais ligada ao sistema, né? A UF fez uma parceria com o Google, e aí todos os e-mails, Google Drive, a suíte do Google, tudo isso vem, né? Está associado à própria estrutura de organização da universidade. Então, por exemplo, né? Criar uma sala de aula no Google com as turmas que normalmente tem no sistema acadêmico, isso é muito integrado, muito fácil, né? Justamente por conta dessa parceria que está aí, né? É uma coisa mais recente, essa parceria com o Google, né? Agora, uma tradição mais antiga é da plataforma Moodle. Então, vários professores usavam a plataforma Moodle, o próprio ensino à distância, o CEDERJ, usava a plataforma Moodle, usa ainda a plataforma Moodle antes dessa parceria com o Google, né? E, de fato, deu para notar que, digamos assim, é como se polarizasse, né? Tem, assim, discussões fortes, contundentes entre devotos do Moodle e entre devotos do Google Classroom, né? Então, apontando as vantagens e desvantagens com relação a essa escolha de plataforma, né? A Pró-Reitoria, ela colocou que, de fato, dá suporte a qualquer uma das duas plataformas. Tem a questão da liberdade de cátedra, né? O professor tem essa liberdade de escolher o que ele pensa que é melhor para seus alunos, né? Mas, assim, foi curioso observar, diria assim, as brigas, entre aspas, né? Entre os docentes para tentar defender uma ou outra plataforma. Eu tenho bastante experiência no Moodle. Com relação ao Google Classroom, eu fiz 2 cursos esse esse primeiro semestre, né? Um curso oferecido pela própria Pró-Reitoria de Graduação, um outro oferecido por professores do Departamento de Estatística do Instituto de Matemática nosso lá, que está tendendo a usar o Classroom. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre essas duas plataformas, né? Vantagens e desvantagens. Eu diria que um consenso é que a plataforma do Google Classroom é melhor adaptada, é melhor concebida para acesso por celular. Ih, faltou um L aqui, vou colocar aqui um L. Por acesso de celular. O que não acontece com o Moodle, né? Então, a interface gráfica do Google Classroom é bem minimalista, de forma que dá para usar para o celular muito facilmente, né? Outra vantagem apontada para o uso do Google Classroom é a questão da agenda, né? Então, como tem essa parceria com a Google, todo aluno da UF tem direito a um e-mail, né, da UF, que na verdade é um e-mail do Gmail, tá certo? E aí você vem com toda a suíte. Então, você pode, por exemplo, né, você como professor do Google Classroom, marcar uma atividade, marcar, por exemplo, uma live, né, uma atividade síncrona, e no Google Classroom agendar isso no Google Calendário, e essa marcação aparece
nos calendários Google dos alunos, né? Então, essa integração entre os vários componentes da suíte do Google é colocado como uma vantagem, né? No caso do Moodle, isso não tem. Você pode definir lembretes, pode mandar e-mail, mas não é uma coisa orgânica, né? Ligado ao Google Agenda. Outro ponto é com relação ao servidor. Então, toda a parte de armazenamento, de processamento é feito nos computadores da Google, né? No caso do Moodle, são computadores que estão hospedados na própria universidade. Então, se acontecer uma falha do equipamento, se faltar energia, a plataforma Moodle, como está hospedada na universidade, vai ficar fora do ar. Enquanto que você ter o Google fora do ar, é só se acontecer um efeito algum evento muito complicado, né? Se o Google sair fora do ar, é para ficar com medo, né? Então, eu diria que essas são as 3 grandes vantagens de você usar o Google Classroom, né? Agora, na parte do Moodle, quais são as vantagens, né? Eu diria essa questão de gerenciamento. Então, eu já vou depois falar um pouquinho mais. Você pode criar um ambiente, por exemplo, né? No Google Classroom, se você tem 10 turmas de cálculo 1, você vai ter que criar 10 salas, uma para cada turma, né? Então, se tem alguma coisa que é comum, você tem uma lista de exercício que é comum às 10 turmas de cálculo 1. No caso do Google Classroom, você vai ter que duplicar aí essas 10 listas de exercício. Enquanto que na plataforma Moodle, esse gerenciamento ele fica mais facilitado. Você pode definir grupos na plataforma Moodle, então de forma que cada turma seria um grupo, e aí você pode criar um ambiente que faz o acolhimento desses grupos, cada grupo entendido como uma turma. Então, você pode conceber o seu espaço, digamos, de sala de aula, colocando as coisas que estão comuns e também coisas que são específicas de um determinado grupo, de uma determinada sala, né? Então, de repente, um professor quer falar ou colocar alguma coisa específica para a sua turma, ele pode fazer isso dentro desse ambiente maior, né? Outra vantagem que eu vejo com relação ao Moodle é a questão da organização. Então, você poder separar direitinho, colocar fontes de tamanhos diferentes, com cores diferentes, colocar imagens inline dentro do texto, colocar vídeos. O Google Classroom é muito espartano nesse sentido, né? A organização é essencialmente texto, tá certo? Texto, você pode agrupar por grupos de texto, blocos de texto, e com links para vídeo, links para atividade. Então, em termos assim de visual, né? De design, né? A plataforma Moodle tem essa vantagem, né? Mas, de novo, aí você paga um preço, né? Porque todo esse visual ele é mais pensado quando você acessa de um computador. Apesar de existir uma versão do Moodle para celular, né? O aluno tentar acessar no celular. Mas, de fato, em termos de rapidez e eficiência para acesso de celular, o Google Classroom é melhor, né? Outra coisa é a questão de você criar atividades com correção automática. Dá para fazer isso no Google Classroom com o Google Formulários, né? Mas, de fato, na plataforma Moodle, isso está muito mais adiantado, com muito mais recursos e muito mais possibilidades, né? Então, assim, essa foi uma primeira questão que a gente teve que enfrentar, e aí a questão de que plataforma escolher faz ainda parte, né, das conversas, das reuniões virtuais que a gente tem tido lá no Instituto de Matemática, né? Para o exemplo que eu vou colocar aqui para vocês, eu vou falar especificamente da experiência na plataforma Moodle. Então, foi algo
que a nossa equipe, a equipe do projeto de ensino onde eu me inseri, acabou escolhendo, né? Então, o que eu vou mostrar para vocês agora é justamente uma dessas, digamos, disciplinas disponibilizadas como um projeto de ensino. Foram várias disciplinas que o meu departamento, o Departamento de Matemática Aplicada, ofereceu, e eu estou colaborando com a parte de cálculo 2B. Então, eu vou entrar na plataforma Moodle da nossa universidade, né? E vou descrever um pouco como que a gente organizou. Então, para vocês terem uma ideia de como que isso funciona na plataforma Moodle, né? Uma questão que surgiu, acho que isso vale tanto para a plataforma Moodle quanto para o Google Classroom, é como que você organiza a atuação dos professores, né? Porque você pode chegar e fazer assim, olha, tem uma disciplina aí na plataforma e é a disciplina da minha turma. Então, é a minha turma, acabou, eu gerencio tudo, faço tudo, né? Eu que vou colocar a lista de exercício, eu que vou dar atendimento ao fórum, eu que vou fazer as lives, eu que vou gerenciar o trabalho dos monitores, eu faço tudo. Ou, né, você pode optar, já que se são várias turmas, né, por exemplo, cálculo 1, cálculo 2, são várias turmas com vários professores, se você poderia dividir o esforço de trabalho por tipo de trabalho e não por turma. Então, por exemplo, cada professor faz um atendimento no fórum num dia da semana. Então, você divide tirar as dúvidas, monitorar o que acontece nos fóruns do Moodle, você faz isso no escalonamento. Então, um professor olha as dúvidas de todas as turmas na segunda, outro professor olha as dúvidas de todas as turmas na terça e assim por diante. Outro professor só cuida da seleção de material didático, faz a curadoria do material didático. Então, ele gasta todo o seu tempo, todo o seu esforço fazendo isso. Um outro professor só cuida das listas de exercícios. Então, como selecionar, como dividir, como organizar, né? Então, essa é uma outra questão que surgiu, né, nas conversas do nosso departamento. Se o trabalho, se cada professor faz todo tipo de trabalho, ou se você monta uma equipe e a atuação do professor fica mais centrada num tipo específico de atividade. No caso dessa disciplina de cálculo 2B, da qual eu faço parte, a gente optou por fazer uma divisão das tarefas. Então, é por tarefa. Atender o fórum, todo professor faz, então você faz um escalonamento, mas entre os tipos de atividades disponíveis, né, cada professor ficou responsável. Né? Então, vou dar mais detalhes aqui. Vou abrir aqui a plataforma. Será que isso aqui minimiza? Vou minimizar isso aqui. Tá. Então, essa é a plataforma Moodle, né? Acho que ela é a versão 3.5 da plataforma Moodle. Então, isso que eu estou falando que é bacana do Moodle, né? Você poder dar destaque em boxes, você pôr rótulos, né? Tem os iconezinhos diferentes, né? Então, a gente optou por organizar por semana, né? Algo que ficou muito evidente e a gente, digamos assim, teve o benefício da experiência do ensino à distância, do CEDERJ, é você, de fato, saber dosar o que vai em cada semana, né? Então, com uma experiência de 20 anos, né, que o CEDERJ é o AB que a UF tem, né, no ensino à distância, lá no ensino à distância há uma disciplina equivalente ao cálculo diferencial a várias variáveis. Então, com muita interação, né, com os alunos, com muita conversa, reunião, o ensino à distância já tem uma organização, né,
bem testada, bem calibrada de como dividir o conteúdo, né? Então, essa é uma outra coisa que quem for fazer ensino remoto tem que se preocupar, né? É muito frequente você observar professores que não têm tanta experiência com ensino à distância, com ensino remoto, em tentar dar muita coisa para o aluno fazer, né? Tem uma overdose de materiais, de atividades, e o aluno fica muito perdido, né? Eu diria que isso não é só no ensino superior. Eu tiro como exemplo a minha filha. Quando ela entrou em atividade remota pela escola, a gente observou que nas 2 primeiras semanas os professores colocavam muita atividade, muito exercício e uma overdose, né? Mas depois eles foram percebendo essa overdose, os pais reclamaram, claro, né? E aí foram calibrando melhor como dividir. Então, acho que um segundo ponto, né? Primeiro foi a plataforma, a escolha da plataforma. O segundo ponto é essa questão de você gastar um tempo. Talvez, se na sua instituição você tenha professores que trabalham com ensino à distância, e se você tiver a sorte de que no ensino à distância há disciplinas equivalentes, de fato, conversar com esses professores, ver esses materiais, né, para ter um V0, né, um ponto de partida em como distribuir o conteúdo ao longo dos meses, né, de uma disciplina oferecida na modalidade de ensino remoto. Então, a gente dividiu aqui por semanas, tá certo? Essa é uma das maneiras de organizar o Moodle, né? Tem várias maneiras de organizar um curso, né? Então, a gente colocou por semanas, em ordem reversa. Então, os assuntos que são mais recentes aparecem primeiro, coisas mais antigas aparecem lá no final, né? Muito bem, nós estamos aqui na semana 6, né? Tem as coisas gerais. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre essa questão da plataforma Moodle especificamente, né? Certo? Tem vários tutoriais, vários grupos que discutem as funcionalidades da plataforma Moodle. A ideia aqui, eu acho, é passar um panorama geral. Então, como que ficou decidido nesse projeto de ensino de cálculo 2B, né? Então, primeiro que ficou decidido o esquema de, ao invés de gravar aulas, ao invés de produzir material, né, que a gente faria uma curadoria dos materiais disponíveis. Então, o fluxo didático se daria, de fato, está se dando nesta modalidade, no sentido de ver o que já existe, tá certo? Selecionar o que é de melhor. Selecionar é importante, de novo, evitar a overdose de material, né? Você encontra 10 professores gravando 10 vídeos diferentes, falando sobre derivadas parciais, isso é uma overdose. Realmente você tem que fazer uma seleção, né? E, em geral, atentando para a qualidade do material, né? Então, essa foi uma opção. Eu diria que quando for para valer, a gente vai mudar de estratégia, tá certo? A gente acha que vai querer gravar, nós mesmos fazemos os vídeos com, digamos assim, o conteúdo da matéria, né? Isso porque, primeiro, é um pedido dos alunos, né? Tem dificuldades, né? Isso é não trivial. Professores diferentes vão ter um vocabulário. Então, se você pega aulas gravadas por professores diferentes, mesmo de universidades diferentes, o vocabulário é diferente, né? A terminologia é diferente, pode ser diferente. A notação pode ser diferente. Então, isso cria uma multiplicidade que é uma dificuldade potencial para o aluno. Definições diferentes, né? Só para dar um exemplo, continuidade de função. Não existe uma definição unânime sobre a definição de continuidade.
Enquanto, por exemplo, nos livros de análise do Elon, a função f de x igual a 1 sobre x, ela é contínua. Se você olhar lá para o livro de cálculo do Stewart, a mesma função ela é considerada descontínua, ela é descontínua em zero. Então, matemática pode parecer tudo assim, sem muita variação, mas se você olhar com cuidado, existem sim variações incluindo a nível de definição, né? E aí você tem que tomar muito cuidado com isso, né? De repente você está fazendo a curadoria, escolhe um vídeo que dá uma definição de função contínua, aí você quer ter um material em PDF de apoio, escolhe notas de aula de um outro professor que usa uma outra definição. Então, isso é uma dificuldade e, de fato, essa dificuldade está levando a gente, né, a equipe, a tentar, no próximo, quando for para valer, uniformizar mais, né? Bem, vocês disseram, por que vocês não fizeram isso de início, né? Primeiro que foi muito em cima, muito de sopetão. Tem professores que estavam ainda aprendendo esse esquema de ensino à distância. Então, como dizem, né, um problema impossível de cada vez. Então, você mata um leão de cada vez. Então, a gente optou por fazer essa primeira aproximação pela curadoria de materiais e também para ver, né, testar o quanto que funciona essa questão de usar a curadoria, né? E o resultado acho que melhor colocar esses vídeos como talvez uma opção, né? Mas os próprios professores, ou um professor ficar encarregado só de fazer, digamos assim, pequenas videoaulas, né? Para os alunos acessarem na plataforma, né, no tempo dele, de forma assíncrona, mas aí tudo mais amarradinho, né? Lista de exercício, os textos, né, e as videoaulas, né? Muito bem. Então, olha aqui, né? Para vocês darem uma olhada, né? Então, aqui tem a seleção de vídeos, foi o Mitchell que fez. Então, tem vídeos do ITA e vídeos da USP, né? São os nossos dois grandes fornecedores de vídeos, né? Então, tem uma área de vídeos, cada aula tem assim, foi feita uma curadoria, o professor Mitchell fez essa curadoria, e aí ele coloca para cada tópico do cronograma, o cronograma calibradinho, bem divididinho, que veio lá do ensino à distância, vídeos sobre o tópico da semana, tópico da vez. Ele também colocou documentos, então são notas de aula. Aqui nós temos duas notas de aula, a nota de aula que vem do curso equivalente para a CEDERJ, então, na verdade, no caso do CEDERJ, é um livro, né? Todo o material que é produzido pelo CEDERJ, ele é disponibilizado para a comunidade, né? Você pode baixar, você pode usar, desde citando a fonte. Então, é um livro, o PDF está na plataforma lá pública do CEDERJ, uma das nossas referências. E então aqui essa primeira referência é pensando no ensino à distância, e a gente teve a sorte também da professora Denise, colega nossa aí do Departamento de Matemática Aplicada, que escreveu também notas de aula para o ensino presencial, né? São notas de aula. Deixa eu mostrar aqui os materiais para você, tá vendo? Isso aqui é o material do CEDERJ. Está disponível gratuitamente, né? Opa, esse aqui é depois. E aqui tem um da professora Denise, né? Então, aqui é um outro material. Então, o aluno tem dois arquivos diferentes, dois autores diferentes para poder se basear, né? Ok? E aí vem a parte dos exercícios. A gente decidiu criar 3 categorias de exercícios. Tem os exercícios programados, tem as listas de exercícios e tem 2 tipos de tarefas, né? Um é o exercício com feedback, esse é o que eu estou responsável. Então,
os meus 2 deveres aqui, colaborando com esse projeto de ensino, é fazer o atendimento do fórum, né, semanal, no dia da semana, meu atendimento na sexta-feira, e o outro é tratar desse exercício com feedback, que eu vou explicar daqui um pouquinho, né? Então, tem um professor que cuida só dos exercícios programados, tem um outro professor que só cuida da lista de exercícios, e tem mais um professor que faz as questões, né? São questões de múltipla escolha, com correção automática. O professor ainda não colocou na semana 6, mas na semana 5... não está aqui, né? Não sei por que não está aqui. As questões... está aqui, ó. No caso 4, tem aqui as questões. Teste seus conhecimentos, né? Então, como que funciona isso, né? Esse exercício programado é uma tecnologia, é uma concepção que a gente buscou lá do ensino à distância. Esses exercícios programados é um conjunto pequeno de exercícios, em geral 4, 5, 6 exercícios, que diria assim, ó, isso é o mínimo do mínimo do mínimo que você tem que fazer para poder acompanhar o texto. Então, é uma coleção de exercícios escolhidas a dedo, né, para focar nos objetivos lá que você quer alcançar com a aula, né? Então, tem um professor que cuida só dessa seleção de exercícios programados, né? A gente disponibiliza o gabarito depois, dá um prazo, né? Os alunos podem usar os fóruns para discutir essas questões, os monitores ajudam na discussão dessa questão, lá no fórum os professores também ajudam nessa discussão. Há um grupo também, um WhatsApp, criado por iniciativa dos próprios alunos, onde eles discutem esses exercícios programados, né? Tem a lista de exercício, que aí, assim, ó, você acabou os exercícios programados? Muito bem. Vamos aprender mais? Então, vamos fazer mais exercícios, né, do assunto da matéria, né? Então, você tem a lista de exercícios. Sim. E aí vem, assim, o retorno que os alunos recebem desse tipo de exercício são retornos que são pontuais, né? Como que é isso? Você vai lá e dá uma resposta, né? O aluno não precisa, se ele quiser, ele pode até colocar a solução completa dele no fórum e o professor avaliar, mas não se espera isso dessas 2 categorias de exercícios, exercícios programados e a lista de exercícios, né? Então, é mais do tipo orientações pontuais. Mas a gente acredita que é importante ter um veículo, ter um mecanismo onde a gente possa ver a solução completa escrita do aluno, né? E mais ainda, você vê como que essa solução foi dada, você identificar erros que são frequentes e dar um retorno para o aluno, né? Então, é exatamente isso do que trata o exercício com feedback, né? Eu fiz até um slidezinho aqui para tentar mostrar para vocês essa filosofia do exercício com feedback, né? Então, tem esse estudo no Reino Unido, foi um estudo milionário, onde eles mapearam os vários tipos de estudos de técnicas de ensino, então olharam os vários artigos, as várias experiências, e eles tentaram colocar assim quais são as estratégias de ensino que têm maior impacto, qual a relação custo-benefício, né? E aí
nesse relatório, eles colocam que o feedback, ou seja, você dar um retorno para o aluno, fazer um retorno constante, não só no dia da prova, né? Você espera 45 dias para fazer uma prova, ver o que o aluno escreveu, para ir dar um feedback para ele. Não, 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 não. O que esse encaminhamento coloca é que você tem que ter um feedback que é contínuo, regular. No nosso caso, desse projeto de ensino, esse feedback é semanal, né? E mais do que simplesmente dar uma nota, é você apontar, né, exatamente em que direções o aluno pode melhorar, né? Então, esse é o com maior impacto e também com menor custo, né? Você não precisa montar laboratórios caros, né? Você, em princípio, não precisa montar uma equipe super gigantesca, né? Você pode tentar montar estratégias, você como professor, para dar esse feedback aí, né? Então, tem outras estratégias aqui. Se você estiver interessado, acesse esse endereço aí, né? E como que funciona, então, essa categoria de exercícios com feedback? Aqui a ideia original era usar os monitores, né? Que são os alunos de graduação, que, assim, acho que isso é prática comum, né? Acho que em todas as universidades existe a figura do monitor, que é um aluno, né? Em geral, mais avançado, que já fez a disciplina na qual ele vai dar a monitoria. Muito frequentemente tem bolsas de monitoria. Nesse projeto de ensino, os monitores são voluntários, porque eles vão ganhar um certificado, além do conhecimento, né, de dar monitoria no ensino remoto, né? Então, a ideia era usar os monitores. Então, como que funciona o esquema? O esquema funciona assim. Isso a gente trouxe de um trabalho do PIBID, da UF, de 2019, que a gente fez nas escolas básicas, e a ideia era trazer isso para o ensino superior e para o ensino remoto. Então, funciona assim. O professor, no caso eu, elaboro uma questão, duas questões, né? Não adianta querer fazer muitas questões, porque daí o volume de trabalho ele aumenta muito. Então, você tem que elaborar uma questão, né? Conceber bem essa questão, né? Tá certo? Num ponto que é focal do objetivo da matéria da semana, tá certo? E aí você elabora essa questão. Já vou mostrar alguns exemplos para você mais para frente, né? E aí, o que você faz? Você passa com antecedência essas questões para o monitor. Então, pede, ô, monitor, vai lá, tem essa questão, faz você aí um gabarito. Então, se você fosse escrever um gabarito dessa questão para o aluno da disciplina, me faz aí um gabarito. Aí ele envia esse gabarito para o professor, no caso para mim, tá certo? E aí o professor ele faz uma revisão do que o monitor escreveu e dá um retorno, né? Aí ganha muito o monitor. Nesse estágio, o monitor vê como que está escrevendo, tá certo? Se está usando a anotação correta, se os conceitos estão corretos, se a organização está correta. Então, você faz um ciclo aqui até que o gabarito do monitor esteja bem calibradinho, pelo menos na versão, na concepção, né? Na avaliação do coordenador. Feito isso, uma vez calibrado o gabarito do monitor, o coordenador pede que o monitor corrija dois ou três exercícios dos alunos, tá certo? Então, vai lá. Se você fosse corrigir, né, dentro do que foi combinado, dentro dos critérios, né, estabelecidos nessa etapa aqui, né, como que você corrigiria? Que marcações você faria? O que você apontaria, né? Então, o monitor corrige a lápis, né? Tá certo? Faz indicações
E aí o coordenador faz uma revisão dessa correção, dizendo, olha, aqui você precisa atentar para isso, ó, o aluno fez isso e você não percebeu, né? Tá certo? Tem essa outra questão aqui, ó, né? Indique isso para o aluno, é importante indicar isso para o aluno. Ao invés de marcar só um X que está errado, aponta lá na expressão matemática exatamente onde está errado, né? Então, de novo, o monitor, ele ganha aqui, ele ganha um aprendizado aqui, no sentido de que esse monitor, né, muito provavelmente na monitoria dele, né, ele vai ter que fazer esse tipo de serviço. Se for um professor de matemática, vai ter que corrigir coisas. Se for um professor universitário, vai ter que corrigir coisas, e ganhar esse conhecimento de correção, ele é interessante, né? Uma vez que está tudo certo, correção calibrada, aí os monitores corrigem os exercícios de todos os alunos, né? Faz uma entrega para o aluno, né? E faz um relatório de erros frequentes para o professor da disciplina. Então, isso é algo que funcionou muito bem, né? Lá no PIBID, e a gente tentou trazer isso para esse esquema de ensino remoto. Eu vou dizer o quanto que isso está andando, né? Mais para frente. Tá ok? Deixa eu mostrar para vocês um exemplo de exercício com feedback que eu escrevi, né? Esse foi o segundo exercício com feedback. Aqui eu coloco um desafio para os meus colegas de departamento de matemática, né? Do Brasil afora, né? Isso eu aprendi com a minha experiência em escrever material didático para o projeto Livro Aberto, lá da UBMEP, do IMPA, que é do tipo assim, isso não é uma tradição nas universidades, né? Não é uma tradição. Os professores universitários não fazem isso. Eu não fazia isso antes desse envolvimento com o projeto do Livro Aberto, que é o seguinte: para cada exercício que você propõe, escrever, explicitar quais são os objetivos desse exercício. O que você quer exatamente com esse exercício, né? Uma coisa está subentendido na cabeça, né? Outra coisa é você dar vida a isso, explicitar e escrever num papel, né? Olha, isso dá um trabalho, claro, né? Todo esforço intelectual, né? De você escrever, ainda mais os objetivos, isso é um esforço, né? Mas eu diria que ele se paga, né? Justamente para você poder mapear entre todos os exercícios que você acaba oferecendo para o aluno, né? Ver se não tem objetivos repetidos, se não estão faltando objetivos a serem contemplados, se não há exageros num ponto ou no outro, né? No caso aqui, vários objetivos que eu queria alcançar com essa atividade aqui, sendo que um deles, né, eu diria que até o principal, é você interpretar o traço de uma curva parametrizada como uma trajetória, né? O parâmetro seria o tempo, né? E a curva parametrizada descreveria a posição de um ponto material ao longo do tempo. Então, está explícito, né? Então, aqui tem o enunciado do exercício, né? Tem aqui as curvas, tem aqui as questões, né? Eu também ofereço a solução, o meu gabarito. Tem um gabarito dos monitores, mas tem um gabarito meu, que depois que os monitores fazem o gabarito deles, eu envio o meu próprio gabarito. Esse gabarito eu disponibilizo depois que os alunos entregaram, né? Os exercícios com feedback, eles têm um prazo. Em geral, a gente disponibiliza quarta-feira, às 6 da tarde, e eles têm até sexta-feira, 23 horas e 59 minutos para entregar. Depois disso, eu ponho aqui o meu gabarito, né? E depois de feita a correção, eu também coloco aqui para os alunos verem quais são os erros frequentes que foram detectados nas correções. Então, isso
Isso é uma coisa, né, que eu diria surgiu lá quando eu estava dando aula de cálculo 1, né, lá em 2009. Mostrar os erros frequentes para os alunos, isso ajuda muito, né? Muitas pontas soltas, que são frequentes, assim, muitos alunos cometendo, você consegue contornar, mostrando isso, até discutindo, fazendo uma live, eu acho que eu diria com esses erros frequentes, seria assim, o ideal, né? Tá ok? Aqui estão um exemplo de solução dos monitores. Então, aqui eu usei um tablet, né? Com uma canetinha para escrever em cima, né? Correção muito rápida no meu tablet, né? E aqui, veja, um arquivo com 112 páginas, né? E aqui estão as minhas marcações no caso dos alunos, né? O Moodle, ele tem esse recurso que é bem interessante, né? Quando você cria uma atividade, deixa eu voltar lá para a plataforma, né? Quando você cria uma atividade, que é um dos recursos da plataforma Moodle, você pode dizer qual é o tipo de arquivo que você quer que o aluno envie. Então, aqui ficou combinado que seria PDF, né? Então, a gente restringe para o PDF. E na hora que você for corrigir, tem dois modos. Você pode corrigir usando o anotador de PDF da própria plataforma Moodle. Você vai lá e abre uma caixa de texto, etc. Ou você pode baixar todas os arquivos entregues para o aluno, né, no seu tablet. Você usa o seu software que você gosta de anotação no tablet com canetinha, tá certo? Salva os PDFs. E aí o Moodle permite que você, de forma, sem ter que fazer um a um, sem ter que enviar um a um, é só você manter a estrutura de diretórios, né? Quando você baixa as tarefas enviadas para os alunos, né? Você mantém essa estrutura, você sobe todos os feedbacks, todos os arquivos são em bloco, né? Tá certo? Para os alunos. Então, é uma coisa que funciona muito bem, né? Deixa eu falar um pouquinho de uma característica que a plataforma Moodle tem. Então, tem esse teste seus conhecimentos. Eu diria que esse foi um dos motivos da escolha da plataforma Moodle, que é você poder criar questões. Existem vários tipos de formato de questões, mas um que ganha popularidade são as questões de múltipla escolha. Você pode fazer questões de múltipla escolha. O Moodle tem um esquema de você criar parâmetros na questão, né? Então, por exemplo, enquanto que eu estou acessando aqui e aparece 1 e 1, você pode conceber uma questão onde esse 1 poderia ser trocado por 2, por 3 ou por outro valor. Então, esses coeficientes aqui, tanto no enunciado da pergunta quanto nas opções de respostas, dependem de um parâmetro. Então, com isso, você, digamos, minimiza a questão de um aluno resolver e passar para todo mundo, né? Então, alunos diferentes podem se deparar nessa parte com questões ligeiramente diferentes. A ideia é a mesma, mas os valores numéricos específicos, eles podem ser diferentes. Você também pode embaralhar aqui a ordem. E o que é bacana nesse sistema é que você pode ter uma correção automática. Você diz, mesmo dependendo de parâmetros, qual é a resposta certa, e o Moodle faz uma correção automática, né? E aí a gente usou isso como, digamos, um teste de prosseguimento no curso, né?
Isso não é um... Lembrando, né, eu estou falando de um projeto de ensino que está simulando uma disciplina de cálculo 2B, né? Tanto para professor quanto aluno ganhar experiência com o ensino remoto, né? Fazer esse tipo de simulação, né? E aí a gente decidiu que um aluno, para poder avançar, para poder ter acesso no Moodle a assuntos mais avançados, ele teria que tirar uma nota mínima nessa bateria de questões de múltipla escolha, né? Então, a ideia era, ele faz a prova, não, acho que eu vi os vídeos, tirei dúvida no fórum, acessei que tinha que acessar, fiz as listas, recebi feedback do Humberto, e agora eu vou encarar esse questionário com correção automática, né? Se ele tirou uma nota que é maior ou igual a 6, ele tem acesso ao material que vem depois. Se ele não tirou uma nota menor do que 6, aí ele é convidado, né, a rever o que ele errou, né, e tentar fazer o questionário de novo. O aluno pode tentar quantas vezes ele quiser essa bateria de questionários, né? Então, tem, na verdade, 2 professores trabalhando na confecção desse tipo de questão. De novo, há um esforço em vários sentidos, de tempo intelectual nisso. Você bolar boas questões de múltipla escolha, a gente sabe que não é fácil, né? E aqui eu diria que talvez valesse a pena até os departamentos de matemática das várias universidades no Brasil, né, que em particular usam a plataforma Moodle, talvez tentar fazer um trabalho colaborativo. De repente a SBM poderia tentar coordenar isso, né? Que é justamente assim, digamos, nós aqui na UF estamos elaborando uma coleção de exercícios de múltipla escolha para serem usadas na plataforma Moodle. O pessoal de Santa Catarina está fazendo também. O pessoal da Unicamp está fazendo também, né? A gente podia trocar figurinha, né? Então, de repente, juntar essas questões e fazer um banco muito maior, né? Oferecendo mais opções, mais variedade, né? E com isso minimizando o fato de o aluno, de repente, avançar porque não entendeu o conceito, mas porque acabou identificando o padrão. Se você tem poucas opções, né, você acaba identificando o padrão, decorando o que tem que fazer. Então, vai aqui, digamos, uma terceira mensagem, uma terceira iniciativa, que é tentar fazer um mapeamento, né, das universidades que usam esse recurso. Dá para, no Moodle, facilmente compartilhar essas questões, né? Você chega assim e fala, vou criar um arquivo zip com as questões de cálculo 2 e mando para Santa Catarina. Lá, na plataforma Moodle de Santa Catarina, você não tem que digitar tudo de novo. Você pega e incorpora muito fácil, né? Então, essa é uma outra iniciativa que poderia ser feita a nível nacional, né? Ok? Muito bem. Sim, essencialmente essa divisão. Eu vou detalhar aqui algo que eu aprendi a fazer relacionada com o GeoGebra para o ensino remoto, né? Então, aqui eu vou entrar um pouquinho mais nos detalhes, né? O objetivo aqui não é ver a plataforma Moodle, né, com detalhes, existem tutoriais para isso, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um recurso que eu acho bem bacana. É um plugin do Moodle que você instala e que te permite criar questões com o GeoGebra, com correção automática, né? Sendo que o GeoGebra fica dentro da própria plataforma Moodle. Então, eu vou aqui para a minha área de teste, tá vendo? Tem uma área de teste aqui. A área da bagunça está escondida dos alunos, oculto para estudantes. Então, eu vou aqui detalhar
como que isso funciona. Então, tem aqui os vários tipos de atividades que o Moodle oferece. Um deles é o questionário, né? Eu vou adicionar um questionário. Então, você tem que dar um nome. Ok? Não vou entrar em detalhes aqui. Vamos lá, salvar e mostrar. Eu vou editar o questionário e vou acrescentar uma questão. Tem vários tipos de questões bem interessantes, tá certo? O GeoGebra é um tipo de questão, múltipla escolha, que eu acabei de mostrar, é outro tipo, mas tem outros formatos. Dependendo do formato, dá para ter correção automática, dependendo do formato, a correção tem que ser manual, né? Eu não vou detalhar isso aqui, eu vou me concentrar na questão do GeoGebra. Então, estou criando uma questão do GeoGebra, tem que dar o nome da questão. O ponto de forma a atender o que se pede. Texto da questão. Está aqui uma construção que eu fiz no GeoGebra, né? Então, eu fiz no meu computador e enviei para o GeoGebra. Então, não sei se vocês sabem, mas da mesma forma que você envia vídeos para o YouTube, você pode enviar as construções que você faz para o site do GeoGebra. Então, isso fica associado a uma conta, né? Você tem que criar uma conta é gratuita, você pode criar pelo seu Gmail, pela sua conta da Microsoft, pela sua conta do Twitter, do Facebook, tem várias maneiras de criar, ou por login e senha, né? Você pode subir construções. No YouTube, você pode controlar a visibilidade dessa construção, né? Então, se isso aqui é uma prova, se eu vou usar isso aqui numa prova, eu não quero que os alunos vão lá no site do GeoGebra, procurem pelo meu nome e ver a questão da prova, né? Então, você pode deixar totalmente particular, ou você pode deixar acessível só para quem tem um link, que é o caso dessa construção, né? Ou você pode deixar público. Então, veja que é uma construção 3D, né? Eu posso girar aqui, observar, né? E a questão que eu estou pedindo aqui é assim, ó. Eu quero que o aluno clique e arraste esse ponto P de forma que, quando eu olho para a projeção aqui no plano XY, olho para x de P e y de P, a derivada parcial com relação a x seja positiva e a derivada parcial com relação a y seja positiva. De fato, esses sinais eles estão aqui de forma aleatória. Então, lá no GeoGebra, no Moodle daria para fazer aleatório também, mas aqui eu fiz no GeoGebra. Alunos diferentes vão resolver a mesma questão, sendo que os sinais pedidos vão ser diferentes. Então, aqui no caso, ele está pedindo com... eu quero um ponto onde as derivadas parciais, né, na projeção aqui, no domínio, as duas derivadas parciais elas sejam positivas, né? Então, vou copiar esse endereço aqui. Opa, vou lá para a plataforma Moodle, né? Aqui eu peço para colar um endereço que foi posto, mando carregar, tá vendo? Está posto aqui, né? E agora vem a parte da correção automática. Esse BT não importa. Esse BTX é uma variável booleana lá do GeoGebra, que é true se o aluno acertou a derivada parcial, o sinal da derivada parcial com relação a x, e é false se ele não acertou, né? E VTY é a derivada parcial com relação a y. Então, aqui, isso é recurso do Moodle, eu vou dizer que se ele acertou a derivada parcial com relação a x, ele vai ganhar metade da nota. Se ele acertou a derivada parcial com relação a y, ele vai ganhar metade da nota também, né? Então, eu acho que está tudo certo. Eu mando salvar as
operações e continuar editando. Aqui dá para pré-visualizar a questão. Tá certo? Então, aqui saiu positivo e positivo. Tá vendo? Então, tem que colocar o ponto de tal forma que as duas derivadas parciais estejam positivas, né? Aqui eu criei esse recurso para ajudar o aluno. Então, eu queria que as duas derivadas parciais fossem positivas, né? Então, eu vou deixar aqui mesmo. Uma está dando negativa, a outra está dando positiva, né? Com relação a x é negativa, né? E a com relação a y é positiva, então deveria ganhar só metade da nota, né? Vamos ver. Eu mando enviar e finalizar. De fato, ó, ganhei metade de 1. Tá certo? Se o outro aluno resolver a questão... Bom, saiu de novo. Não, eu queria mostrar que existe aqui a aleatoriedade. Aqui, tá vendo? Agora saiu com derivada parcial negativa. Então, isso é uma coisa bem bacana, né? Muito bem. Deixa eu voltar aqui para o curso. Acho que eu teria que falar do curso, é isso aí. Sim. Bem, como eu disse para vocês, a gente está convergindo para, quando for para valer, não usar vídeos de terceiros, não fazer uma curadoria dos vídeos, mas gravar aulas próprias, né? E aí, como que você faz isso? Então, de fato, várias estratégias têm sido apontadas. Eu conheço amigos que compraram quadros brancos, colocaram na parede de um cômodo da casa e colocam um celular apontando para o quadro e vão lá dar uma aula tradicional, né? Tem colegas que compraram mesa digitalizadora, né? E aí fazem os slides ou no PowerPoint ou usa algum esquema de escrever em quadro branco, o próprio Jamboard da suíte Google, tem vários disponíveis por aí, tem um até do GeoGebra, né? Tem gente que faz isso com tablet, então tudo depende do... É uma questão de tempo e dinheiro, né? Então, dependendo do recurso que você tem, o quanto você tem para gastar. Então, eu tenho um tablet, e meu tablet tem uma canetinha boa, tá certo? E aí eu prefiro fazer em PDF, né? E aí, quando tiver que fazer alguma anotação, então, esse arquivo PDF eu transmito, dá para ligar, dá para transmitir a tela do tablet para o computador, espelhar isso, maximizar. Existem vários softwares que fazem isso. Tem coisas que vêm de fábrica, né? A Dell, descobri que o meu notebook Dell ele já tem isso de fábrica, essa conexão, né? E aí, então isso é uma escolha, é uma opção minha. Eu diria que você tem que avaliar o que é mais a relação custo-benefício para você, né? Você ouviu os seus alunos também para ver se esse esquema está bom, se está funcionando bem, né? Você tem que sempre ficar se avaliando para ver os mecanismos, se os mecanismos que você está usando, de fato, estão surtindo efeito e se dá para melhorar. Então, uma opção que eu gosto, né? Eu vou falar disso para vocês, é a questão de fazer slides com Beamer. Então, essa prática eu adquiri desde 2009, quando dava cálculo 1 com frequência, então foi antes da pandemia, né? Vou mostrar aqui para vocês. É claro que para isso você tem que saber tech, e você tem que ter muita paciência de fazer isso no tech, né? Então, deixa eu dar um exemplo.
Deixa eu ver. Isso. Oi. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Uma coisa que eu gosto do Beamer, que o PowerPoint não tem, é que eu posso, no Beamer, colocar para aparecer pedacinhos, né? No PowerPoint, isso não é possível. Você só controla a animação por bloco, por parágrafo. No Beamer, não. Se eu quiser, eu posso, usando o esquema do Beamer, fazer com que uma letra apareça por cada vez. Então, esse controle fino que o Beamer te oferece, isso para mim é ótimo, né? E uma coisa que eu aprendi é justamente dosar o que vai ter na tela do slide. Então, digamos, uma prática sem pensar muito é jogar tudo de uma vez. Isso é ruim, né? É muita informação no quadro. Você não consegue ir discutindo à medida que o texto vai aparecendo aos pouquinhos. Então, esse esquema de no Beamer, você criar um diálogo, criar uma historinha, criar uma narrativa aos pouquinhos, ao invés de colocar tudo de uma vez, isso me agrada muito no Beamer, né? Então, esse é um exercício típico de cálculo 1, né? Qual é o domínio natural, o efetivo, né? O maximal dessa função aí. Aqui eu dou uma solução que vem de erro frequente, os alunos fazem muito isso. Aí eu pergunto se há alguma coisa errada, né? É claro que você tem... Estou passando rápido, né? Tem toda uma historinha, todo um diálogo aí, né? Sim, tem erro, você aponta, então isso é bem bacana, né? Então, essa capacidade de, no Beamer, você poder ir colocando cada elemento, cada pedacinho, aos pouquinhos, né? Eu acho isso, mesmo em termos de recursos gráficos, né? Você ir pondo isso aos pouquinhos, isso é ótimo, né? Eu certamente, num ensino remoto, optaria por usar o Beamer novamente. Eu lembro que isso dá trabalho, tá certo? Tem que ir lá escrever o código em TeX, isso dá trabalho, mas o trabalho ele se paga para os alunos, né? Você já na hora de escrever o Beamer, você já está montando, na hora que você está lá no TeX, né? Não, agora eu vou fazer uma animação aqui, agora eu vou mostrar isso. Isso é já um ótimo exercício de ver como que a sua narrativa, né? A sua aula aí, ela está sendo concebida, né? Formada, ok? Muito bem. Vou voltar aqui para a apresentação. Estou quase terminando, né? Algumas observações finais, né? Tem essa questão, né? Que também tem sido abordada por várias pessoas, né? Você tem as atividades, você vai fazer um ensino remoto com seus alunos. Tem as atividades síncronas e as atividades assíncronas, né? O que são atividades síncronas? Ou seja, você combina lá com seu aluno, olha, todo mundo junto vai agora, às 9 horas da manhã, tá certo? Tá ligado lá no Google Meet ou no Zoom, e nós vamos fazer aí juntos, eu vou dar minha aula agora e tal, né? E você tem atividades que podem ser assíncronas. Por exemplo, uma videoaula. Você não precisa obrigatoriamente fazer com que os alunos assistam todos os alunos ao mesmo tempo, no mesmo horário, assistam a sua aula enquanto que você dá, né? Tem dificuldades disso, né? Como levantamentos têm mostrado, às vezes os alunos universitários só tem um computador e esse computador está sendo usado por mais de uma pessoa. Então, tem o pai que usa para trabalhar, tem a mãe que usa para trabalhar, tem um aluno que está usando para a universidade, tem um irmão mais novo que está usando para a escola, e
Às vezes, você tentar fazer um uso de um único computador para tantas pessoas, impor que isso ocorra num determinado horário, é muito complicado do lado de lá, para o aluno, né? E você tem que pensar, né, em que sentido o aluno ganharia assistindo uma aula, vamos dizer, digamos, expositiva, sem muito diálogo, né? De forma síncrona. Está ganhando muito com isso? Será que não seria melhor eu gravar a aulinha lá, tá certo? Faço módulos curtos, é outra dica, né? 15 minutos no máximo, vou fazendo módulos de 15 minutos, intercalados com exercícios, marco sim uma atividade síncrona para tirar dúvidas ou fazer um fechamento de um bloco, né? Então, isso é um alerta que os estudiosos no assunto têm feito, né? Você fazer um uso moderado das atividades síncronas. No caso da minha universidade, a Universidade Federal Fluminense, há uma orientação da própria Pró-Reitoria de Graduação estabelecendo que agora, quando o primeiro semestre for começar ensino remoto para valer, que as atividades síncronas elas não ultrapassem mais do que 30%. No máximo, 30%. Né? Você tem que saber dosar a quantidade de atividades semanais, é uma outra coisa que você tem que realmente, né, pensar, falado disso. Né? Bem, eu vou encerrando com esse quadrinho aqui, foi feito pela Sociedade Brasileira de Computação, ela coloca aqui as várias componentes, né, de como deveria ser um ensino remoto. Aponto aqui para a questão da curadoria de conteúdos online, coisa que a gente fez, né, nessa experiência. Né? E talvez agora eu apontaria para essa questão 8, que é a questão que está gerando assim, a discussão e mais dúvidas, que é como que você avalia, né? Como que você vai fazer o processo de avaliação, né? Como que você evita cola, como que você evita que o aluno peça para o pai fazer, e aí o pai faz, e aí ele ganha uma nota. Então, assim, isso é uma questão muito complicada, é uma questão muito delicada, tá certo? A gente ouve relato de colegas de outras instituições, colegas da mesma instituição, apontando para situações bem difíceis, né? Algo do tipo, você coloca, dá um dia para o aluno fazer a prova e aí, passado 2 horas, já tem gente gravando no vídeo YouTube com a solução completa, distribuindo, gente querendo ganhar dinheiro fazendo essas provas, então tem coisas assim muito ruins, né? Acho que esse é um outro ponto que a gente deve conversar com os alunos, essa questão, né, ética, essa questão ética da avaliação, né? Eu não tenho uma resposta definitiva para isso. A nossa percepção nesse trabalho de ensino remoto e no trabalho lá com o ensino à distância do CEDERJ, lá no CEDERJ, antes da pandemia, as grandes avaliações, são 2 grandes e uma opcional grande, antes da pandemia eram presenciais. Com a pandemia, mesmo no ensino à distância, elas tiveram que ficar remotas, serem feitas com uma plataforma. Né? Então, tanto dessa experiência do CEDERJ, quanto dessa minha experiência atuando nesse projeto de ensino, né, nesse curso de Cálculo 2, nesse projeto de ensino, né, eu acho que é o que a literatura tem apontado. Né? Acho que não adianta você, né, tem que dar uma avaliação mais constante, né? Tem que ser uma avaliação mais constante. Não dá para fazer como tradicionalmente se faz, que são 2 ou 3 provas marcadas em dias específicos, né? Isso
Isso acho que favorece muito atos ilícitos aí na questão da prova, né? Eu acho que a ideia é fazer uma avaliação constante, isso dá trabalho, né? Ok? Mas se paga, tá certo? Eu acho que se paga em vários sentidos, né? Se paga na garantia, tentar uma garantia de que o aluno de fato está acompanhando, né? Se você, que nem os exercícios com feedback que eu mostrei para vocês, né? Você fazer um acompanhamento, ver como que o aluno toda semana ele tá desempenhando, né? Como que ele interage com você, né? E também variar, né? Não é só uma questão de prova, pensar em projetinhos, né? Pensar em trabalhos, gravar, pedir que os alunos gravem vídeos, né? E não só as questões cognitivas, os conhecimentos, né? Eu acho que as atitudes também, isso podem fazer parte da avaliação. Você vê a questão da participação, da presença, da resiliência do aluno, como ele interage com os colegas, como ele interage com o professor, né? Bem, eu acho que era isso que eu teria para dizer para vocês. Encerro aqui a minha fala, Rafael. Obrigado, Humberto. Foi incrível, assim, bem melhor do que eu esperava. Eu já esperava que ia ser algo muito bom, mas foi ainda melhor do que eu esperava. Eu achei, assim, muito legal a divisão de trabalho, em primeiro lugar, que foi feita lá no curso que você mostrou, de Cálculo 2. A ideia do banco de questões também iria ser muito bom, se isso realmente fosse feito, junto com a SBM. Eu já escrevi algumas questões de cálculo só para testar, né? Enfim, é difícil realmente você pensar numa questão legal. E tenho acompanhado algumas coisas que você divulga e também o GeoGebra tem um canal bem ativo, né, no YouTube, Sim. que é em inglês. Eu acho que o Tim Brzezinski, eu não sei se é algum, Sim, ele é bem ativo. né? Sim. Ele tem vários webinários lá, então eu aprendi basicamente a usar o GeoGebra com os webinários que ele faz. E Uhum. ele tem muito material, o material que você tem também, eu recomendo olhar, quando clicar no GeoGebra, provavelmente um dos primeiros nomes que vai aparecer, se a página for do Brasil, vai ser o seu. Tem outros professores, o Sérgio Dantas, Sim, Diego Liban, tem várias coisas lá sim. bem legais, que dá para ser adaptado. Eu adaptei algumas coisas que tinha lá já pronta para questões legais. E também criei alguma coisa que não era tão, enfim, bom. Mas tem alguns professores que estão perguntando, fizeram algumas perguntas aqui, Sim. e era com relação. Eu achei muito bom também essa questão do feedback, e foi uma coisa que eu também pensei. Como é que acontece se são turmas muito grandes, porque eu acredito que a UF deve ser uma situação similar que aqui, que é a UFSC. As turmas, se você junta todas as turmas, você tem uma quantidade enorme de estudantes, né? Facilmente mais de 500 estudantes, enfim, numa turma de cálculo 2. E aí, como é que está sendo essa dinâmica do feedback, se vocês conseguem suportar tanto trabalho? Eu não sei se 500 pessoas de fato estão enviando essas coisas ou não. Então, primeiro que funciona assim, nesse projeto de ensino, que não foi para valer, né? As coordenações fizeram uma chamada, então cerca de 400 alunos se interessaram, né? Então, mas você observa que, como assim, não está para valer e não sei o que mais, a taxa de mortalidade de alunos acompanhando o curso diminuiu bastante. Então, por exemplo, o primeiro exercício com feedback teve algo do tipo de 100 entregas, tá certo? Desses 400. Sendo que agora convergiu para uns 20, 25. Aí, assim, quando a gente pensou, são 400 alunos, como que a gente vai fazer isso? Aí, para dar escala, é que veio a ideia de usar os monitores. Então, você usar os monitores para dar o feedback. Então, digamos, sei lá, você tem 7, 8, 10 monitores, você faz essa interface com os monitores. Quem vai corrigir os 500 feedbacks por semana vão ser os monitores. Mas você faz um trabalho de intermediação com eles. E aí ganha o monitor,
porque ele vai ter todo esse aprendizado, né? Ele fala, poxa, eu achava que sabia isso, e ainda estou com esse vício da matéria, né? E você, com os monitores, ganha escala, né? E sem contar que os alunos têm um feedback escrito, né? E tem a oportunidade de fazer um exercício com começo, meio e fim, com o registro escrito, né? Que, aliás, é uma das competências, que é você ver se o cidadão, se a pessoa, ela tem a habilidade de redigir um texto com notação correta, com português correto, com a organização correta, para explicar uma determinada questão, coisa que outros tipos, por exemplo, questão de múltipla escolha não vê isso, pode testar conhecimento, mas não testa essas outras habilidades. E identificar erros frequentes. Então, do tipo assim, falei para os meus colegas, olha, tem essa questão de feedback com continuidade em cálculo 2, a gente está percebendo que mesmo continuidade em cálculo 1, né, a coisa está meio fraca, a gente tem que, né, fazer um reforço, tomar uma atitude. Então, você consegue, digamos, em escala, os monitores te dão, está todo mundo errando isso. Está escrevendo limite igual, aí esquece de escrever limite. É um erro super frequente quando vai estudar limite, né? Isso é um erro frequente. Então, você aí faz uma intervenção para corrigir esses erros frequentes. Então, é um tipo de tarefa, um tipo de atividade que a gente gosta bastante, né? Eu achei bem interessante. E outra questão que eu tive, que a princípio o natural que várias pessoas pensaram foi os monitores trabalharem de forma síncrona, né, com o estudante, como era na situação que ele tirava dúvida, né, via um aplicativo de webconferência. E aí claro, eu pensei, seria bastante, até para os próprios monitores é complicado, né, que a gente fez uma pesquisa, tem monitor que nem internet em casa tem, só tem a internet celular. E aí não tem plano de celular que aguente isso, né? O cara ficar várias horas por semana atendendo estudante. Essa forma assíncrona de feedback é bem mais interessante, bem mais eficiente, né? E uma outra pergunta que surgiu foi se vocês têm algum plano já de mudanças, de coisas que vocês fizeram agora que não deu tão certo, ou de coisas que vocês estão pretendendo testar, supondo que o próximo semestre também vai ser de forma remota. Então, uma coisa que eu acho que está convergindo é a questão dos vídeos e dos textos, né? Então, vídeo com certeza, há um consenso na equipe que, de fato, as aulas não deveriam vir de fora, as videoaulas, né? As videoaulas deveriam ser feitas pelos próprios professores da equipe. Então, isso é um consenso, né? Então, eu acho que quando for para valer, devem ter um ou talvez dois professores que vão ficar cuidando só dessa parte, né? Outra coisa é assim, existe essa... a gente fez um questionário, depois de um mês, a gente passou um questionário apontando assim, perguntando para os alunos, o que você está achando do curso, se você desistiu por quê, das várias categorias, né? Então, exercício programado, exercício com feedback, questionário, lista de exercícios, vídeos, o que você acha que você gostaria que fosse mantido quando fosse para valer e o que você não acha, né? E assim, a maioria das pessoas que responderam, então eram 400 alunos, 100 responderam, tá certo? Sendo que desses 100, 20% já tinham desistido, né? E eles colocam justamente isso. Há uma necessidade de ver o professor, mesmo que seja de forma assíncrona. Ou seja, essa aqui é uma videoaula que o meu professor, né, da UF, tá certo? Que elaborou lá a lista de exercício, que colocou o texto, é a aula dele, é a aula dele. Então, tem essa necessidade, né? Eu diria que até emocional, né? De contato, de ver, né? E eles pedem também essa questão de, em certos momentos, ter essas lives síncronas, não precisam ser muitas, mas também para poder conversar, né? Falar, discutir, né? A gente tem feito isso
em forma de rodízio com os professores, né? Então, você reserva uma horinha naquele horário, então nem todo mundo aparece, a frequência é baixa. Então, a gente tem feito isso e o monitor tem feito isso, mas a frequência realmente é muito baixa. Mas, ainda assim, essas lives elas são gravadas, então quem não pôde assistir, assiste depois de casa, tá certo? Se for o caso, né? E é uma oportunidade para aqueles alunos que conseguem participar de forma assíncrona interagir um pouco mais com o professor. Né? É muito legal essa ideia. Tem algumas perguntas, eu também fiquei curioso sobre isso. A gente está um pouco atrasado aqui, bem atrasado em relação a vocês, que o semestre da gente só vai regressar agora no dia 31 de agosto. E há uma expectativa que muitos estudantes vão, de fato, desistir, né? E aí eu queria saber se você já mais ou menos disse essa proporção, mas se também vocês já fizeram uma comparação, como é que está sendo o aproveitamento com relação ao estudo, o ensino presencial. O que é que você pode dizer assim, comparando mais ou menos o aproveitamento dos estudantes na situação presencial e nessa situação agora, mesmo que são poucos a princípio. Você tem a curva gaussiana, tá certo? Então, tem aluno que vai muito bem, não são muitos, são poucos. Tem aluno que vai muito bem, vai lá no fórum, no grupo de WhatsApp, responde as perguntas, funcionam quase como se fossem monitores, tá certo? Tem alunos que vão muito mal, estão bem perdidos, às vezes não entende nem o enunciado da pergunta, responde algo assim, ortogonal àquilo que você tinha colocado, e tem a galera do meio, né? Eu diria que essa gaussiana, ela é onipresente, né? Então, antes da pandemia, é essa gaussiana, não é porque você está dando aula presencial que você espere algo diferente. Mesmo antes da pandemia, no ensino à distância, a gente tem uma licenciatura presencial, de matemática presencial, e tem essa licenciatura do CEDEG, né? Então, outro formato antes da pandemia e a mesma gaussiana, né? Então, eu diria que não tem... É claro, pode ter aí a questão do equipamento. Então, por exemplo, tem uma disciplina da licenciatura que se chama Laboratório de Matemática. E aí você vai, por exemplo, trabalhar com o Google Docs, né? O Google Planilhas. Bom, se o aluno não tem um computador em casa, já era, tá certo? Não tem jeito dele fazer essa disciplina, né? Então, o que vai acontecer? A disciplina vai ser oferecida, né? Mas certamente os alunos que não dispõem desse tipo de recurso não vão conseguir fazer. Então, uma turma que de repente poderia ter mais alunos, né? Aliás, é uma disciplina para os calouros, né? Ingressantes, ao invés de ter, sei lá possíveis 30, fique com 20 ou com 15, né? Tá certo? Então, isso pode ser um problema, né? Tem a questão dos estágios, isso também está sendo discutido lá, como que você vai fazer um estágio, né, nas escolas, como que você avalia estágio? E agora, né? Primeiro que a universidade está em ensino remoto, segundo que as próprias escolas estão em ensino remoto, então as pessoas têm se articulado também no sentido de tentar apontar para alternativas no caso do estágio. Né? Só um último, acho que foi um pedido de um dos professores que eu vi no chat lá do YouTube. Eu também tinha meio que esse pedido, foi bem difícil, eu achei, encontrar como é que você faz para usar bem o GeoGebra com o Moodle. Porque a maioria dos vídeos, mesmo esse do Team, que eu falei lá do canal de GeoGebra, em geral eles fazem com as conexões com as plataformas comuns usadas nos Estados Unidos, né? Que é o Google Classroom, o Microsoft Teams, tem alguma coisa, ou Blackboard, mas o Moodle não é tão usado, é uma plataforma open source, né? E dá para fazer muita coisa legal, eu acho até uma plataforma mais interessante para o uso desse tipo de questão de avaliação, usando o GeoGebra, por exemplo, do que essas outras plataformas. E tem muito pouco sobre isso, mesmo no YouTube, se você buscar, é pouca coisa. Se talvez seria uma sugestão para os especialistas de GeoGebra, se eles pudessem criar alguns breves tutoriais com eu vou criar essa questão aqui, escolha no Moodle, ou questionaram que pode ser uma questão qualquer, mas principalmente aquelas usando o GeoGebra é interessante porque, de fato,
você tem que usar as variáveis booleanas lá no GeoGebra, né? Isso, exatamente. Relacionar bem com o Moodle. Então, isso aí seria uma sugestão, já que você é um dos... Vou anotar aqui na minha listinha de coisas a serem feitas, né? Sim. Mas, enfim, eu queria agradecer ao Humberto agora. Muito obrigado, foi muito bom mesmo a palestra. Eu acho que ajudou bastante. Eu gostaria que a nossa universidade tivesse um pouco mais de flexibilidade, como deu a impressão que a UF tem. Tem algumas questões que não são tão flexíveis, como a questão do estudante ganhar os créditos passando numa prova. Tem algumas restrições aqui que eu não sei Sim. porque tem, que eu acho razoável. Você comentou logo no começo, né? E eu achei muito legal a interação. O trabalho em grupo muitas vezes é bem difícil, né? Mas aparenta funcionar muito bem. Assim, eu achei muito legal a página e a organização da página lá que você mostrou. Eu achei muito bom. Então, eu queria agradecer e quem sabe um dia a gente aqui também contribuir para algumas coisas como esse banco de questões aí do Moodle, que seria algo legal. Com certeza. Se a gente tivesse, se organizasse, trocasse figurinha, todos iríamos ganhar, né? Isso aí, Rafael. Então, Obrigado. obrigado aí a todo mundo que acompanhou. E é isso aí. Boa tarde. Tchau para vocês, hein?